Meu cumprimento a todos, meu nome é Moisés Weber, sou acadêmico do curso de Bacharel em Sistemas de Informação e nesse vídeo eu apresento meu trabalho de conclusão de curso. Basicamente é uma plataforma web que auxilia na gestão de condomínios pequenos. A ideia é que o síndico ele consiga criar um condomínio, fazer a gestão dele de imóveis e de moradores, ele consiga cadastrar despesas e depois, uma vez por mês, é gerada a fatura e essa fatura é enviada para os moradores via e-mail e os próprios moradores consigam acessar a plataforma com o seu login, o seu e-mail, que basicamente é a landing page que explica um pouco melhor a plataforma. Indo para o fluxo de cadastro, o usuário, tanto síndico quanto morador, a primeira vez que se quiser fazer o acesso, vai ter que criar uma conta. O processo é bem simples, e depois de ter uma conta, então agora na tela de login, na visão como síndico, eu consigo acessar a plataforma com o meu e-mail e vai ser enviado um token de acesso via e-mail, não tem opção de usar senhas, essa é uma regra de uma decisão de negócios que eu implementei. Agora o e-mail acabou de chegar, vamos ver aqui, 0 minutos, com o meu código de acesso, copio aqui e eu tenho acesso à plataforma. Eu estou com 3 condomínios cadastrados, eu vou passar por cada um deles, na visão de síndico, tá? Aqui é um condomínio que eu não tenho uma mensalidade contratada, tá? Tu vai ver que o financeiro dele está bloqueado, porque essa é uma funcionalidade de só quem é um membro assinante consegue contratar. Então, se eu clico aqui em contratar ou regularizar planos, tu consegue ver que aqui precisa fazer a contratação via Stripe. E daí a contratação via Stripe ele envia para o painel da Stripe para fazer o pagamento da mensalidade. E daí depois os recursos vão estar disponíveis na plataforma, tá? Eu vou selecionar aqui uma conta que já tem a mensalidade paga, que é o Residencial Tulipas, que é o residencial onde eu moro. Essa aqui é uma conta que eu criei com dados fictícios, não é os valores reais do condomínio. Aqui na visão de síndico, então aqui eu consigo ver as informações principais do importante para o síndico. Então, o dia do fechamento da fatura, que ele cadastra no momento da criação, vamos ver aqui, ó, esse aqui é o formulário para criar um condomínio. Então, eu preciso colocar o nome do condomínio, o dia que é do fechamento da fatura, o valor que tem no fundo de reserva atual do condomínio, pode ser 10 mil, 20 mil, dependendo do valor que tem realmente no fundo de reserva do condomínio. E aqui eu consigo implementar políticas de aporte mensal no fundo de reserva. Então ele pode ser tanto um valor fixo de R$ 1.000 por mês ou um percentual em cima do valor da fatura. Então 10% em cima do valor eu calculo aqui. E aqui eu configuro a chave Pix do condomínio que vai ser enviado nos e-mails e vai estar disponível na visualização dentro da plataforma, exibindo como fazer o pagamento, tá? Mas então esse aqui é um condomínio já criado com a mensalidade em dia. Aqui eu consigo fazer a gestão de moradores, então eu consigo adicionar um morador, colocar o e-mail dele, consigo configurar se ele é um administrador ou se ele é um membro do condomínio, membro seria proprietário ou locatário. Essa gestão eu faço depois aqui nos imóveis, quando eu faço a criação desses imóveis, então aqui ó, eu posso colocar o nome do imóvel, sei lá, apartamento 202, consigo colocar a metragem dele, que é 64 metros quadrados. Aí aqui eu vinculo aos proprietários, os moradores que já foram cadastrados na tela anterior. Então eu posso colocar a Giannini aqui como proprietária e eu consigo cadastrar também um locatário no imóvel. Um locatário aqui, vamos colocar o Moisés Weber, notam que a Janine já foi removida dessa lista porque ela já é proprietária, não tem como ser os dois. E eu consigo colocar quem é o responsável pela fatura, se é o proprietário ou o locatário. O responsável vai receber o e-mail todo mês com o valor do condomínio. O proprietário, se ele quiser acessar, ele pode acessar a plataforma e ele vai ter esses dados também. Ele só não vai receber a notificação por e-mail. Eu consigo vincular uma vaga de garagem, uma ou duas, a quantidade de vagas que tiver. Eu consigo colocar o nome, tipo box 07, e eu consigo colocar a metragem dessa vaga de garagem também. A metragem é importante porque a lógica de fechamento de fatura, onde calcula o valor proporcional para cada morador, ela se baseia na área total estimada de cada imóvel para gerar a fatura. Então eu posso salvar o imóvel, eu posso cancelar. Nesse caso aqui eu já tenho 2 imóveis cadastrados, então o primeiro aqui é o apartamento 101, que daí o proprietário é o Moisés Weber, e o locatário é a Giannini, tá? E o responsável pela fatura é a Giannini. Consigo ver dados completos do imóvel, ou eu consigo editar esses dados também. Ó, eu consigo editar esses dados, ou remover algum imóvel se ele já não existe mais, se foi cadastrado de forma inadequada. Depois, aqui na primeira seção, é onde eu cadastro as despesas do mês corrente. Então, quando eu crio uma despesa, eu posso colocar o nome dela, exemplo, jardineiro. Consigo colocar o valor dela, então R$ 200. Eu consigo colocar se é uma despesa comum ou se é uma despesa direta. A despesa comum é a despesa do condomínio, que vai ser rateado entre todos os moradores. A despesa direta é uma cobrança que vai ser destinado a um imóvel específico, então um apartamento 101 e um apartamento 102, que estão cadastrados nesse condomínio. E esse valor vai ser enviado diretamente na fatura do morador, não vai ser rateável entre os outros imóveis, tá? E aqui eu consigo colocar uma política de recorrência. Então, se eu quero que eu sei que essa despesa eu vou ter mês que vem, eu posso ativar essa opção de recorrência, que no mês que vem, quando for fazer o fechamento da fatura, aquela despesa vai continuar aqui e as outras vão ser removidas, tá? Aqui eu já cadastrei algumas despesas, então empresa de limpeza, ela vai cobrar R$ 300, que ela é recorrente, jardineiro também é recorrente.
E o aporte no fundo de reserva aqui ele está um valor fixo de R$ 1.000. Ambas as informações eu consigo editar. Eu vou cadastrar aqui vamos simular aqui uma despesa de eletricista, tá? Dia 20/05. Vamos simular aqui. Ele custou o valor de R$ 300, ele fez uma manutenção em um dos apartamentos, só que quem pagou foi o condomínio, e essa diferença vai ser paga na hora do faturamento do mês. Então aqui eu posso selecionar o imóvel, vou colocar o imóvel 102, e essa despesa não é recorrente, então eu adiciono aqui. Aqui, ó, aqui tem a sinalização de cobranças diretas e das cobranças rateáveis. Então aqui tem as despesas rateadas, e aqui embaixo vão vir as cobranças por unidades, que isso vai ser muito importante na hora do fechamento da fatura. Agora eu vou acessar faturas já fechadas do mês, onde eu tenho a visualização das faturas já geradas. Nesse condomínio aqui eu tenho só do mês passado, onde eu fiz uma simulação. Então aqui eu consigo acessar os dados, ó, o valor final da fatura, a data de vencimento e assim por diante. O rateio da unidade, o valor proporcional da unidade, mais as cobranças diretas, que nesse caso aqui foi R$ 250, tá? E aqui eu tenho a descrição da despesa direta, tá? Eu também tenho uma funcionalidade de, caso a pessoa não pague, como síndico, eu posso sinalizar que aquela fatura em específico está em atraso. Que nem nesse caso aqui, eu posso marcar ela como em atraso, e depois na visualização do condomínio, vai ter uma flagzinha indicando pro inquilino lá, ou pro proprietário, que essa fatura está em atraso. Então essa é a visão de síndico. Agora vamos para a visão de morador. Então, o mesmo residencial Tulipas, que é esse daqui. Eu já estou logado com a minha conta, que daí é do Moisés Weber 01. E como eu sou morador também proprietário configurado aqui, eu vou ter a visualização de morador, tá? Então aqui eu tenho algumas opções. Primeiro eu posso escolher o condomínio que eu estou visualizando. Aqui eu tenho 3, mas normalmente vai ser só um, depende muito do uso. Então aqui eu vou ter informações gerais do condomínio, então dia de vencimento da fatura, o valor atual que tem no fundo de reserva, o aporte mensal do fundo de reserva, então quanto é destinado ao fundo de reserva aqui. Então nesse caso aqui é emitido R$ 20 mil por mês. O modo de contratação da assinatura aqui da plataforma, então é um modo mensal, e a chave PIX cadastrada, que é para fazer os pagamentos das faturas. Aqui eu consigo visualizar todos os imóveis que estão ativos no momento da última fechamento de fatura. É importante que eu tenha visualização de todos os imóveis, não só algum que eu esteja vinculado como proprietário ou locatário. E daí na parte das faturas aqui eu posso selecionar se eu quero ver as questões do apartamento 101 ou do apartamento 102, que os dois eu tenho vínculo, um como proprietário e outro como locatário. Vamos acessar aqui o apartamento 101, ele tem a fatura do dia de junho aqui liberada para mim, tá? E depois aqui eu tenho o resumo da fatura, tá? E daí aqui eu tenho o resumo financeiro da fatura, então aqui tem o valor final da fatura, o valor total base rateável entre todos e cobranças diretas para o meu apartamento, tá? Aqui traz a indicação quem é o responsável para fazer o pagamento dessas despesas, e daí que eu estou explicando o cálculo. Então, despesas rateáveis mais despesas diretas, daí tem o valor da fatura, que é esse valorzinho aqui, tá? Então aqui eu tenho as despesas do mês inteiro do condomínio, então podem notar que tem empresa de limpeza R$ 300, conta de água 147, jardineiro, e o aporte mensal do fundo de reserva, mais as cobranças diretas desse apartamento, que vão sinalizar o valor total da fatura, tá? Aqui, se eu vim no apartamento 102, a gente pode notar que a flag aqui, ó, da fatura do mês de junho, ela está em atraso, tá? Então essa sinalização quem pode fazer é o próprio síndico direto na plataforma, como eu mostrei antes. E daí o morador ou o proprietário conseguem visualizar essa informação na plataforma. Então aqui tem o mesmo esquema exemplificando o valor da fatura. Então, após acontecer o fechamento da fatura, é calculado o fechamento lá da fatura do condomínio, e daí para cada morador é enviado um e-mail enviando com o seu valor proporcional que deve ser pago junto com a chave Pix, e explicando as despesas e o fechamento, que daí seria esse e-mail aqui de caso. Então tem fechamento da fatura do condomínio, então tem o residencial, o nome do condomínio e a data de referência. Esse aqui é o valor que deve ser pago, então aqui tem toda a explicação do valor da fatura. Então aqui tem a descrição do imóvel faturado, o valor como foi calculado, as despesas geral do condomínio, as cobranças diretas, e aqui tem a indicação da chave Pix do condomínio. Eu posso clicar aqui em visualizar a fatura completa e ele vai me redirecionar para o meu site, que é o Webcom. Com isso, encerro a demonstração da plataforma Webcom. Durante o vídeo passei por todos os fluxos de utilização da plataforma, desde síndico até a visualização de morador. A proposta da Webcom é apoiar plataformas de porte pequeno nas funções administrativas do dia a dia, sendo acessível e de fácil utilização. Meu muito obrigado.